Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas, e o Sala de Entrevistas de hoje vai novamente falar de música, boa música cristã, e eu tenho a honra de receber aqui no Sala um dos cantores que ele é conhecido em todo o Brasil e um dos cantores mais carismáticos no mundo gospel. Ele é do interior de Santa Catarina e acabou ganhando o Brasil não só através do seu talento, porque ele tem talento, mas porque, de fato, a mão de Deus está sobre o ministério dele e vem abrindo portas. Compositor e um excelente cantor. E, já para começar o programa, já recebi 2 maravilhosos presentes. Aqui, ó, o disco em espanhol, que é esse aqui, e o novo álbum do meu amigo Leandro Borges. O Léo Borges. Tudo bom, Leandro? Tudo bom, meu amigo? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Muito bom poder voltar aqui. Que história é essa, cara? De um cantor do interior de Santa Catarina. A gente, não depreciando o interior de Santa Catarina, sim, eu também sou, mas a gente sabe que fica longe do eixo, né? Rio, São Paulo, distribuição de CD é complicado, enfim. Exatamente. Está estourado em todo o Brasil. Realmente é difícil, né? Porque é bem como você colocou, o Sul, ele é o extremo de tudo, né? Tudo é mais difícil. Os cantores vão viajar a partir de... Eu sempre falo que eu tenho uma conexão a mais que todo mundo. Eu tenho uma dose de cansaço a mais em cada viagem, porque é sempre uma conexão daqui, São Paulo, e São Paulo segue. Eu poderia ter ido para morar em São Paulo já. Já recebeu o convite? Já. E a própria necessidade da minha agenda exigiria isso de mim naturalmente. Mas eu estava até ontem conversando com alguns amigos, eu sou muito ligado não só à família, mas ao lugar. A sensação de estar aqui, de morar aqui, eu gosto dessa sensação, então eu não conseguiria perder isso. Uhum. O cansaço é muito grande, mas compensa pela sensação de lar que eu tenho não só da casa. Criciúma, Rincão, Içara é o meu lar. Uhum. Então eu tenho essa ligação que eu quero manter para a minha vida, assim, por mais que ela seja corrida, por mais que eu vá, eu quero sempre poder voltar para cá. Teve um cidadão que me disse, Leandro, a seguinte frase: o que me surpreende no Leandro é que, apesar do ministério dele ter estourado, o Leandro não abre mão de cantar em igrejas e participar de cultos, e se emociona, e o interessante é que às vezes o pregador não é tão conhecido, mas o Leandro fica prestando muita atenção, respeitando o momento da palavra, enfim. Que ligação é essa que você tem ainda em continuar tendo esse prazer em cantar em igrejas? Por que isso? Porque a minha essência é essa, né? Eu conheço tudo que eu vivo hoje, eu conheci dentro desse ambiente de igreja. E toda a paixão que eu tenho por Deus, por ministério, pelo que eu faço, foi dentro da igreja. Eu conheci a música dentro da igreja, eu conheci a voz de Deus dentro da igreja, eu entendi o que era ministério com o meu pastor, eu não entendi o que era ministério exercendo o ministério. Eu entendi antes de eu partir para a estrada, um pastor que hoje não está mais comigo, mas que eu tenho como pastor, que é o pastor Rubens da Silva. Ele falava muito duramente a respeito de qual é a realidade, a verdade de se viver, de se defender e de apregoar o evangelho. Então essa paixão naturalmente, ela nasceu ali. E aparece uma pergunta redundante e uma resposta óbvia porque eu gosto só disso, mas realmente pode acontecer de entrar no piloto automático, né? Você está, não, vou cumprir minha agenda, eu estou cantando na igreja, eu estou cantando num evento que fala de Deus, que tem a presença de Deus, mas isso para mim é fundamental porque é a fonte que me abastece, é onde eu me encontro comigo mesmo, entende? Eu tive uma experiência agora esse ano mesmo, comecinho do ano, eu cheguei de viagem. E eu estava muito assim, buscando em Deus, eu queria tanto voltar ao primeiro amor, aquela essência de que eu não sabia quem que ia cantar, quem que ia pregar, mas eu ia pro culto, tipo assim, eu sei que Deus vai fazer alguma coisa aqui hoje, eu sei que vai ser especial. E pelo ministério e a condição que a gente vive, sempre em eventos muito bacana, tudo muito estruturado, muito preparado, isso acaba se tornando natural. E é complicado quando você se acostuma com a glória de Deus, quando você se acostuma com a presença de Deus, se acostuma com o culto, é mais um culto, é mais um pregador, é mais uma mensagem. É aquela história de quando perdeu o frio na barriga complica? Exatamente, complica demais. E eu comecei a sentir isso, não uma frieza, mas eu comecei a sentir assim, é mais um, entendeu? Eu comecei a orar isso, e eu orar nesse sentido. Eu cheguei em casa muito cansado, e eu fui orar nesse sentido, e quando eu fui orar, o nosso amigo Max, que tu falou agora há pouco, ele me chamou no WhatsApp, ele falou: Léo, vai ter aqui uma madrugada com Deus,
a vigília agora, eu soube que tu acabou de chegar, se puder vir e Para tal, o pessoal tal. do restante do Brasil, explica o que é Madrugada com Deus. Madrugada com Deus é um é uma- evento que tem lá na tua cidade. Na minha igreja, é um evento onde os jovens se reúnem, Onde é que você congrega? Balneário Rincão, Qual igreja? Assembleia de Deus, Assembleia de Deus. na rua da minha casa. Eu não posso nem mentir que eu não tô, porque o pastor vê que o carro tá lá. Tem que ir para a igreja. E é um evento onde os jovens se reúnem sem preocupação de uma liturgia, de um culto. Ah, não sabe quem vai cantar, não sabe quem vai pregar, a gente vai para se encontrar com Deus. No começo a gente ia até de pijama, de sandália, meia, mas depois o pessoal, o propósito era esse, deturpou um pouquinho, porque o pessoal já começou a fazer aquela coisa do evento. Então hoje o pessoal já vai arrumadinho, a gente queria desmistificar isso. Não ser um encontro de jovens onde o jovem vai para paquerar outro jovem, que pode acontecer, mas o objetivo é que esse evento em específico fosse uma madrugada com Deus. A igreja é um pouquinho escura para que ninguém se preocupe. Às vezes alguém tem vergonha de adorar a Deus com outra pessoa olhando. Então era isso. Mudou um pouquinho, mas a essência ainda é a mesma. É se encontrar com Deus. Mas voltando à resposta, ele me chamou e eu respondi. Ele falei, Marcos, estou muito cansado, não sei o que e tal. E desliguei. Quando eu desliguei, o Espírito Santo falou comigo. E ele disse para mim, olha, aquele Leandro, você quer voltar ao primeiro amor, né? O Leandro do primeiro amor, ele jamais conseguiria saber que está tendo uma vigília do lado da casa dele e ele iria dormir. E na hora eu levantei e fui. Então a realidade de muitas vezes é a gente entender de onde a gente veio, onde tudo começou e para onde a gente vai voltar, né? Porque às vezes a gente tem esse saudosismo, mas é a realidade, né? A gente fala, que saudade daquela igrejinha, que saudade. Não, saudade de quem eu era. Porque não é o banco, não é porque a igreja era de madeira. Não, é porque eu era mais fervoroso, é porque eu tinha mais prazer. O problema tem... Eu não ia só no domingo, eu ia na terça-feira, eu ia na quinta-feira, tinha escolinha de manhã, eu ia, entende? A minha saudosa avó uma vez disse, eu conversando com ela, eu falei, poxa, avó, não tem mais esses avivamentos que vocês contam, né? Das histórias de vocês. Minha avó foi uma das pioneiras crentes na região sul de Santa Catarina. Aí eu falei, mas também, né, vovó? Eu estava conversando com pessoas da sua idade, o culto era às 7, o pessoal chegava às 5 para orar. É por isso, ela falou, mas aí que está o problema, não está na igreja. Por que você não chega às 5 para orar também? 2 horas de oração antes de começar o culto. O problema está em você, não no sistema. Exatamente. Vocês mudaram o sistema. Voltem ao primeiro amor. Então, finalizando a resposta, aliás, né, que eu dei uma volta aqui gigante, é a gente se encontrar com a gente mesmo em Deus, né? Amém. Não perder essa essência, que na verdade não só eu com o ministério, mas qualquer pessoa com o seu trabalho pode se envolver ao ponto de terceirizar as coisas de Deus, terceirizar a igreja, e a gente não pode, porque ali é onde a gente se encontra, na comunhão com os nossos irmãos. A igreja é tudo. Legal. Bom, lembra que eu te perguntei que eu falei que uma pessoa me disse que você gosta e mantém essa sua chama de cantar em igreja? Essa mesma pessoa me disse o seguinte... Estou querendo saber quem é a pessoa. Depois eu te digo. Eu quero dar uma oferta para essa pessoa. Depois ela disse o seguinte, olha, o Leandro, ele fica extremamente irritado quando ele vai cantar e o pessoal da igreja acha que ele é popstar. É verdade isso? Verdade. E aí te recebe com pompas e não sei... Tu te irrita mesmo? Não é irritar, eu não me sinto confortável com isso. Fica inconformado. As pessoas... E é complicado falar isso porque soa como uma falsa humildade. Ele está falando isso para dizer que ele é humilde. E não é. Realmente a pessoa deve ser conviver comigo em particular, porque eu não falo isso em público, eu não gosto disso, não é isso. Mas é que eu não gosto de carregar esse peso. Eu não gosto nem do cantor Leandro Borges. Quando fala Leandro Borges com o sobrenome. Quando eu coloquei o Borges quando eu comecei, é porque eu comecei como compositor, né? Você sabe. Claro que sim. Então eu precisava ter um sobrenome para me diferenciar de outros autores. Quando eu comecei muito criança, eu comecei com 6 anos de idade. Começou a compor com 6? Com 6. Compositor mais jovem do país até hoje. Então, eu coloquei o sobrenome por isso, mas até hoje pesa em mim o Leandro Borges, porque eu sou o Léo Borges, na minha casa sou o Lango. Dentro de casa é o Lango, né? O pessoal chama. Então eu me sinto desconfortável, até porque eu entendo que nós não somos realmente isso, sabe? Não é assim que, principalmente dentro do ambiente onde a presença de Deus é o centro. Eu acho que nada pode querer tomar ou ofuscar. Eu fico incomodado com isso no culto. É diferente, uma pessoa que quer tirar uma foto comigo, eu tiro, eu sou o último a sair da igreja, eu gosto de estar ali em contato, mas a pessoa fica tirando foto no culto, fica não sei o quê. Não, acho que o culto é o culto, esse momento aqui é a gente e Deus. E daí eu fico um pouquinho desconfortável. Legal. Não irritado, mas desconfortável. Bom, eu sempre cito esse pastor, que eu tenho alguns pastores no meu playlist, que eu gosto muito de ouvir as pregações. Você deve conhecê-lo, é o reverendo Augusto Nicodemos. Demais. E ele disse, eu estava vendo semana passada ele falar
sobre tentação. E ele está falando, ó, tentação não é pecado, não. O crente sempre vai ser tentado. Pecado sempre. é você não resistir e cair. E cair. E ele estava falando justamente sobre tentação, e isso me tocou quando a produção confirmou que você vinha, porque acho que você deve ser muito tentado a sair da igreja e cantar no meio secular, né? Sim. Já aconteceu isso? Já aconteceu o convite? No primeiro CD. Muito dinheiro? Nós não chegamos ao assunto de dinheiro, porque... Falando agora isso, não querendo espiritualizar a entrevista e a conversa, mas pode a partir do momento que eu falo que eu creio em Deus e eu creio que existe o bem e o mal, eu preciso expor a minha convicção. O diabo, falar bem abertamente, o diabo ele não vai chegar e jogar na tua cara o que é na real, porque ele conhece, ele te estuda, ele te conhece. O diabo conhece a tua fraqueza, ele sabe naquilo que você... Então ele não vai chegar... Vem tudo muito bonitinho. Quando aconteceu comigo, eu estava no primeiro CD, Pelo Reino de Deus. Eu estava em São Paulo, estava no hotel. E um amigo meu em comum, ele já tinha ouvido algumas músicas minhas de voz e violão, algumas composições minhas. E ele falou para esse outro amigo que fazia parte de uma gravadora secular, muito forte. E vinculada à Rede Globo, essa gravadora. E eles me chamaram para conversar, para jantar, eles queriam me conhecer, saber mais de mim e tudo mais. E ali eles conversaram comigo, olha, se você quiser assinar com a gente, eu estava terminando de gravar o primeiro CD. Explicaram como seria, até a gravação, já seria um DVD-CD que eles fariam. E é claro que a proposta é muito boa, falando como que seria, a divulgação, o formato todo, porque como a estrutura deles é muito grande em produção, e já seria DVD e CD ao vivo, e a primeira coisa que eles falaram foi isso, olha, você não precisa abandonar sua fé, deixar de ser de Deus e tudo mais, você pode seguir normalmente e inserir algumas coisas, algumas músicas românticas, de acordo com o que você achar que seja positivo ou não. Eu não teria problema nenhum em cantar uma música que fale de amor, porque o amor vem de Deus, e o amor a homem, mulher, a casal, amor de... Enfim, isso é uma coisa super de Deus, né? E a partir do momento que é uma essência... uma fonte pura, não tem nenhum problema, mas não é meu propósito, né? Não era naquele momento. Eu percebi que a ideia era muito mais unir propriamente para atingir o que eles queriam do que fazer essa fonte pura se manter pura, né? Então eu achei que não... E foi uma tentação? Muito... Vai parecer que... Fala a verdade. Não foi. Não foi. Não sentiu nem um pouquinho foi, assim? Porque ainda não foi, sabe por quê? Ainda na distribuição, cara, eu sei que principalmente o cantor que é solo, né? Independente, sofre com a distribuição. Sofre. Não sofre? É só demais. Apesar de que eu tinha assinado um contrato, né? O meu primeiro CD foi com contrato. Não foi porque eu nunca fui deslumbrado com isso. Tanto que eu demorei muito a gravar o meu CD gospel, evangélico. Né? Eu comecei compondo muito cedo, cantando cedo, mas eu fui gravar o Pelo Reino de Deus com 21 anos de idade. E já tinha aparecido outras propostas, mesmo no nosso meio, e eu não tinha aceitado porque precisava ser algo muito forte em mim. E eu estava, de verdade, bebê, eu estava muito apaixonado pelo projeto meu. Eu estava assim, eu estava apaixonado mais que todo mundo. Sabe quando Deus te dá algo assim, eu não sei explicar, mas eu não, naquele momento não foi. Acho que hoje eu cederia mais fácil, tô brincando, mas naquela época eu tava muito focado mesmo. Assim. Será que essa demora não era Eclesiastes se cumprir na sua vida? Com certeza. Há tempo, o tempo de todas as coisas, exatamente. Legal. Leandro Borges, meu convidado de hoje, já a gente vai falar desses dois discos, mas eu quero falar mais esse aqui. Esse aqui que é o disco novo do Léo Borges. Rapaz, eu vi até uma homenagem de uma cantora famosa aí nas redes sociais e já o Léo vai explicar pra gente melhor essa história. Já voltaremos com o segundo bloco do Sala de Entrevistas. Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas. Leandro Borges, o Léo, o Lango. O Lango. A família dele chama. O cantor Leandro Borges é o nosso convidado de hoje. Recebi 2 presentes, os 2 devidamente autografados, já eu vou mostrar.
Esse negócio de autografar disco pra ti é estranho ainda ou já se acostumou? Não, eu acho legal. Tu gosta? É, porque como você vai dar um presente, você bota o cartão, né? Dê para quem. Então, eu acho muito legal isso, assim, esse registro, né? Eu, particularmente, quando eu encontro alguém que eu admiro também, que é uma referência para mim, ou até pela amizade, eu prefiro que assine, assim, eu não acho nada de... Tem gente que, idolatria, não sei, nada a ver, gente. Idolatria é muito além disso. Aqui, ó, o meu já tá devidamente Com muito carinho, pro meu amigo Weber e família. Obrigado. Agora, ficou até jeitoso nessa foto aqui, hein, rapaz? É Photoshop, né? Photoshop? Photoshop é uma coisa incrível. Quem produziu essas fotos aqui? Não, pior que esse aí não teve, porque a que fez a foto, a Caterine, ela é uma especialista em ensaio de documentário. Então ela registra momentos. Não é assim, faz tal pose. E ela acompanhou todo o período de pré, durante e pós-produção do CD, né? Porque muito legal, hein? Foi muito legal. Eu quis trazer toda a essência do CD. Ele é um CD bem intimista, então eu quis trazer a essência do CD pro projeto gráfico. É um CD o quê que tu falou? Intimista. A partir do título já, né? A canção que escrevi para Deus. A canção que escrevi para Deus. Legal. Fala um pouquinho desse álbum. Ele segue o Deus, Eu e Meu Violão, que eu falei a última vez que eu vim aqui, né? Foi. Ele segue a mesma linha do Deus e Eu, um pouquinho mais profundo, porque no Deus e Eu estava partindo para essa área, que era uma área um pouco utilizada pelos cantores, né? E daí eu perdi o medo, assim, no Deus e Eu disse, o pessoal entendeu qual que é a ideia, qual que é a proposta, então eu vou agora arriscar de verdade. Daí eu comecei a falar de alguns assuntos ainda mais profundos que eu não tinha falado no Deus e Eu. Então é um CD para ouvir no carro, para orar, eu gosto de canções que confrontam. Eu gosto de canções que faz a pessoa que ouve refletir. Porque emocionar por emocionar, qualquer música, você ouve o Roberto Carlos, você se emociona talvez até mais do que me ouvindo, né? Agora, dentro do Evangelho, há uma canção que te faz refletir. Quem sou eu para com Deus, para com as pessoas que me cercam? Eu gosto muito disso. E falar de relacionamento com Deus. Esse CD está falando muito disso. Deus e Eu já falava, e esse está falando ainda mais. Como a canção O Segredo da Madrugada, que eu falo sobre a importância de buscar Deus na madrugada, que não é um crentez nosso, né? Não é uma coisa de crente de madrugada, não é uma coisa que Deus falou. Eu amo os que de madrugada me buscam. Legal. Então, tem alguns assuntos aí bem legais nesse CD, eu estou bem feliz com ele. Bom, foi a Dani Rizzuti. A Dani Rizzuti. Cantora, ela é da Graça Music. Da Graça. E ela acabou gravando um vídeo, ela postou nas redes sociais e eu tava vendo. Muito feliz. É sobre esse álbum que ela se refere? É sobre esse. A Dani Rizzuti é uma amiga muito especial. Eu tive umas 7 vezes com a Dani já lá no Noite, com os Adoradores, né? Que é um programa que eu gosto muito de participar. E ela tá indo embora agora, eu não pude participar com ela a última gravação, daí eu enviei o CD de presente e ela publicou no storyzinho do Insta dela, né? E a mãe dela me chamou também ontem, a Regina, que é uma queridona também, falou: Leandro, a gente não para de ouvir. Tá assim, entra no carro, tá dando briga, porque tá todo mundo querendo ouvir, assim. E isso é legal, porque as pessoas estão se identificando com isso, né? Com as experiências. Porque embora são experiências minhas, mas são muito parecidas com a realidade de todo mundo, né? Porque eu sou um ser humano igual a todo mundo. Cantar é pregar em forma de louvor, Leandro? Eu faço isso. Não são todos que fazem, né? Mas na verdade, eu digo que a música para mim é uma desculpa. Sempre foi. A música para mim é uma desculpa. Como assim uma desculpa? Porque eu quero falar. Porque tem coisas que só falando, talvez... A música, ela entra mais fácil em qualquer ambiente. Não vai ser todo ambiente que eu vou ter essa oportunidade de alguém me perguntando, de alguém querendo saber o que eu penso, o que eu acho. E com a música eu consigo, a pessoa vai ouvir a música e ali ela vai saber tudo o que eu penso, o que eu acho, o que eu vivo. Então, para mim é uma desculpa de que eu uso essa ferramenta, que é uma ferramenta artística, eu entendo que eu tenho cuidado, naquilo que é profissional eu procuro ser o mais profissional possível, é algo que eu tenho buscado melhorar cada dia musicalmente, nos projetos que eu faço, para que também seja algo de qualidade, né? Apresentar a Deus com excelência. É um cuidado que eu tenho. Mas quando eu falo que é uma desculpa, é porque assim, não é música por música. É a música com o propósito de levar o que eu creio, o que eu penso. Porque poderia às vezes ser conveniente para mim cantar de um assunto, por exemplo, tá na moda. Canta isso porque isso dá certo. Canta isso porque isso dá show. Vai agradar o mercado fonográfico. Teve uma época agora, faz uma coisa de uns 2, 3 anos, eu ouvi isso em todo lugar que eu ia, grava sertanejo universitário. Se você quer vender show de prefeitura, grava. Eu não gravei um sertanejo universitário. Não que eu não goste, é porque de tanto ouvir as pessoas falando faz porque dá certo, eu falei, não, por que eu tenho que fazer algo? Entendeu? Eu não gosto disso, porque me é conveniente.
daí eu acho que se perde o propósito. Daí vem aquela história. Se é por conveniência ou por vantagens para mim como artista, então eu faço secular. Eu não preciso usar o nome de Deus, não preciso mentir para mim mesmo. Porque eu acho seria uma hipocrisia da minha parte. Legal. Entendeu? Pastor Hernandes Dias Lopes sentou aí nessa mesma cadeira com você? Eu tive com ele aqui agora ouvindo ele. Eu te vi lá no dia. Você me viu mas lá? Mas eu tava muito famoso, muita gente ao teu redor. Ah, para com isso. Foi, daí eu peguei e disse, não vou chegar. Nada disso. Mas eu estive à tarde aqui. Acho que foi na igreja Vida para as Nações. Foi. Não foi? Exatamente. Eu não te vi lá, rapaz. Eu cheguei um pouquinho atrasado, daí eu fiquei meio escondidinho lá para não... E daí mas eu amo ouvir o Hernandes. Pois é, mas antes do Hernandes ir lá... Eu acho ele muito coerente. Ele é demais. Ele passou aqui no Sala, gravou com a gente, e ele mesmo falou... nível de entrevista minha, assim, né? O português dele, a postura. ele é um amado, né? Ele é demais, muito humilde. gente. Eu, assim, sempre vejo o pastor Hernandes, ele é até hoje uma referência. Eu vou levar essa cadeira embora. Só de saber que ele sentou aqui, eu vou levar ele embora. E aí, rapaz, quando eu fui mandar a gravação do programa para ele, que ele queria assistir, e aí quando eu vi ele, não, manda aqui pro meu WhatsApp, tal. Hoje olha, ele é muito humilde mesmo. Mas o pastor né? Hernandes é o seguinte, Heber, eu prego em silêncio. Como é que é pregar em silêncio? As pessoas no aeroporto te observam, as pessoas no supermercado te observam. O cantor tem que pregar cantando, tem que pregar através das suas posturas, das suas atitudes. Você comunga, concorda com essa opinião do reverendo? Essa é uma das falas que eu mais falo e que mais faço valer. Eu falo que eu particularmente, eu prego mais fora do púlpito que no púlpito. E eu procuro isso mesmo, sabe? Já existiu, por exemplo, eventos de eu ir cumprir. E você está em contato em Deus, com o Espírito Santo, então você sabe o que Ele está testificando dentro de você. Já teve eventos de eu viajar, por exemplo, assim, 3 horas do aeroporto até a cidade que eu vou cantar. E durante a viagem, com quem está indo me buscar. A conversa que eu tenho com essa pessoa, e quando a pessoa me deixa no hotel, o Espírito Santo falar no meu coração assim, eu te trouxe aqui só para falar com essa pessoa. O culto vai ser um detalhe. O meu propósito de trazer aqui era para falar com essa pessoa. Viajar horas para pregar para uma pessoa. Exatamente. Eu te trouxe aqui e já aconteceu assim, já aconteceu testemunhos de... eu tenho situações, por exemplo, de um restaurante que eu estava jantando com os irmãos da igreja. A dona do restaurante, ela não era cristã. Ela sabia que eu era um cantor que estava na cidade, mas ela nem veio na mesa e tal. E aconteceu o que você falou, ela ficou observando o tempo todo. E daí, quando a gente jantou e tudo mais, e ela muito educada, né? Ela ficou preocupada em invadir o nosso espaço. Quando foi para acertar a conta, que nós fomos até o caixa, daí ela disse, olha, eu queria muito lá, mas eu não quis invadir a privacidade, mas eu precisava te falar que o tempo todo eu não te conheço, não sei o que você canta, não sei quem você é, mas eu senti algo muito especial em você. Eu senti algo assim que eu só olhando para você, vendo você conversando com as pessoas, e eu não ouvi a sua conversa. E aí eu comecei a conversar com ela, e daí ela pediu para eu cantar, e eu cantei, e daí foi alongando, o restaurante fechou, e ali nós oramos, ela aceitou Jesus, ela confessou Jesus como Salvador. Glória a Deus. E foi uma experiência que me marcou demais, assim, porque não foi eu cantando, não precisei estar de gravata, num púlpito, falando de Deus, nada, estava ali, no meu dia a dia, e isso é muito legal. Se os meus amigos, quando eles falam, como o Luan que está aqui, quando eles falam que vê Deus na minha vida, isso para mim é muito mais importante do que alguém que... Porque no púlpito é fácil você ser de Deus, né? Com uma roupa de crente, com cara de crente, cantando sobre Deus. Umas 5, 6 frases de efeito. Com mãozinha erguida é fácil. No dia a dia é difícil, né, cara? No dia a dia. Eu falo que o maior impulso que eu tive, assim, em relação a isso, foi o meu irmão viajou muito tempo comigo, e a gente estava um dia no hotel em Brasília, uma agenda muito corrida de carnaval, e acaba sendo muito puxado, ministração, você não sabe mais não o que eu vou ministrar hoje, você não tem nem tempo de, às vezes, de folhear a Bíblia, é muito corrido. E aquela noite Deus me usou muito assim, e daí quando a gente foi dormir, a gente voltou pro hotel, ele falou, Lango, como eu vejo Deus em você, como eu vejo assim que realmente é Deus que te usa, porque eu passei o dia inteiro contigo. Eu sei que tu não teve nem tempo tu falou cada coisa lá no altar hoje, que tu não teve nem tempo de ler a Bíblia, de estudar isso, e teve tudo a ver com culto. Olha o que aconteceu, olha o que Deus fez. Então, para mim, foi o maior impulso eu ouvir isso do meu irmão, que convive com isso, sabe os meus defeitos. Ele é mais novo que você? Ele é mais novo que eu. Legal. Bom, eu quero falar do outro álbum aqui. Esse álbum aqui, que história é essa que está se aventurando aí a cantar em espanhol? Né? Como é que é o nome desse aqui? Chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Isso aí. Por quê? Eu gravei, Deus falava muito comigo em relação às nações que tinham um projeto comigo, que tinha planos comigo.
E as pessoas precisam entender que não basta Deus falar, a gente tem que se posicionar a palavra de Deus, porque quando Ele fala a gente fica vivo. E eu comecei, quando eu gravei o Deus, Eu e Meu Violão, eu gravei com o pastor Diego Molina, né, em espanhol. Foi uma canção que o CD Deus e Eu aconteceu muito aqui no Brasil e repercutiu lá fora também, Porto Rico, alguns países vizinhos nossos, a canção Dios e Eu. E entraram algumas canções em português, mas o pessoal não tinha facilidade para assimilar. Quando começou a acontecer isso, eu fiz algumas viagens para fora, eu senti a necessidade. Daí eu fui ministrar na Venezuela e fui ministrar na Argentina. Quando eu cheguei lá, eu não conseguia falar nada, eu queria cantar, eu queria ter essa liberdade que eu tenho contigo, eu não conseguia, eu fiquei desesperado e eu questionei Deus. Como assim o Senhor fala que vai me levar às nações e quando eu chego, eu sou um zero à esquerda? E aí o Senhor falou comigo, as nações já são suas, eu te dei por herança. A palavra dele fala isso. Mas o idioma que tem que aprender é você. A luta, meu. É isso aí. E foi o que eu fiz. Não, então eu preciso disso, é isso aí. Deus quer me usar. Eu sempre falo que Deus ele pode fazer infinitamente mais do que a gente imagina. Ele pode levar essa TV muito além do que os diretores hoje acreditam. Ele pode te levar além, ele pode qualquer um de nós. Mas é que nós mesmos que nos limitamos, né? Eu falei, vou fazer minha parte então, vou aprender. Vou aprender minhas músicas em espanhol, vou fazer versão, vou descobrir e fiz. E realmente é uma semente, né? Não havia nenhuma possibilidade, você vai fazer porque vai acontecer tal coisa. Eu fiz ele totalmente no escuro. Você faz a arca e depois Deus manda a chuva. E foi o que aconteceu. Eu gravei ele em espanhol, já tenho colhido frutos, assim, preciosíssimos desse CD. Está distribuindo na América Latina? Já está distribuindo ele. É mesmo? O ano que vem já vai ter a turnê dele em espanhol. Eu vou fazer um mês todinho. E tá tocando lá fora, e é muito bom saber, porque eu tinha sonho disso, né, de levar o que Deus tinha me dado, minhas canções, porque eu sou um cantor-compositor, né. Agora, como é que é isso? Porque esse disco, canção que eu escrevi para Deus, sai do coração e a boca, coração, cérebro, porque Isso. tem que processar tudo. É complicado fazer ou já se acostumou? É um pouquinho complicado. Eu já acostumei cantar, né? Eu tenho uma dificuldade, obviamente, para ministrar, porque eu ainda penso em português, né? Eu penso em português. Então, eu preciso me adaptar. Eu realmente não tive esse tempo ainda que eu vou começar agora. Um preparo mais intenso, quero fazer aula de conversação, porque eu preciso pensar, né? Eu preciso pensar em espanhol para eu poder ministrar, mas para cantar é tranquilo. Agora, eu fico impressionado com a sua sinceridade, porque você está falando que para cantar fica mais fácil pelo fato que você decora a letra. Decora a letra, Apesar de que não basta você decorar, né? Você tem que aprender o sotaque, porque a grande questão do espanhol é o sotaque. Que eu tenho com facilidade porque eu já ouvia muito, né? Eu sempre gostei muito de música latina. Gravei o Dios y Yo no Deus e Eu. Dios y Yo? Dios y Yo. Deus e Eu. Deus e Eu. Legal. Eu gravei lá, eu gravei 2 CDs meus em Buenos Aires, convivi com pessoas que falam com o idioma, então eu tenho uma familiaridade com isso. Mas eu preciso, por exemplo, aprender palavras mesmo, tipo assim, eu esqueço o nome de coisas, cadeira, mesa. Então, assim, conversar eu consigo, mas... E aí, nesse meio tempo todo, vai entrar alguma gíria, alguma palavra? Isso, exatamente. Tá mas isso aí tudo é um Eclesiastes 3. Tá legal. Há um tempo pra tudo. Leandro, que bom que tu veio aqui, passou rápido demais. Quero agradecer, é sempre bom. Quando eu falei com o Fernando, liga pro Leandro para ver se ele tá na região, a gente achou. E você prontamente atendeu aí o nosso pedido. Com não certeza. É fácil de achar aqui na região. Não vim antes porque não me chamaram antes. Deixar aqui. Calma, Eclesiastes 3. E eu gosto muito das tuas canções. Deus fala muito comigo através delas. Glória a Deus. E eu oro a Deus, viu? Para que Ele continue abençoando o teu ministério. Eu fico feliz de ouvir isso de ti, assim, porque eu te conheço, né? Não tão de perto, porque eu não tenho a alegria de conviver tão próximo, mas te conheço de acompanhar o teu trabalho, Imagina. a tua postura, o teu caráter, e ouvir isso de ti em relação ao meu trabalho, ao ministério, para mim realmente é um impulso. Tá bom. Muito obrigado à equipe, à TV, que o pessoal aqui desde a porta, né? O pessoal já recebe a gente, fala muito, compartilha o Wi-Fi com a gente, isso não é todo lugar que tem. Deus abençoe. Para terminar o programa, eu vou dar uma de fofoqueiro e eu vou contar quem me contou os 2 segredos. Isso. Pastor Obadias Benoit. O Obadias não é suspeito. Tá legal. É suspeito demais. Obrigado, volte sempre. Obrigado, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Sala de Entrevistas volta semana que vem com outro convidado e outro tema. Até lá. Tchau, tchau.